abençoa a vida do nosso missionário, em nome de Jesus. Pai, nós aqui estamos diante da Tua presença, nessa manhã, nesse dia, te agradecendo, Senhor, pela vida do Teu filho. Seu filho viajou, pegou horas de estrada, ele chegou a esse local. Senhor, só o Senhor sabe o que o Seu filho tem renunciado para viver o chamado que o Senhor colocou sobre a vida dele. Só o Senhor sabe quantas noites, Senhor, sem dormir, quando a solidão bate, quando falta recursos, Senhor. Mas nunca faltou a Tua presença. Teu Espírito Santo sempre esteve encorajando. Nós te louvamos pela vida do missionário Ciro. Nós te pedimos, Senhor, sobre a vida dele agora. Derrama a Tua bênção, derrama da Tua graça, da Tua unção. Senhor, para com ele, para com a família deles, para os deles, Senhor. Surpreenda eles, Senhor. Que as janelas dos céus estejam abertas sobre a vida dele. Usa ele como autoridade sobre nossas vidas aqui. E que ele seja mais uma vez boca do Senhor aqui na terra, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que o nosso louvor não seja lágrimas vazias, seja avivamento. aleluia! Não seja fingido, honrado, aleluia! Mas acho que valem ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há
É muito bom se sentir em casa. Por ele que eu estou gastando a minha vida. E olha que quando chega nessa parte me dói. Perdendo tudo. Meu Deus. Dói falar isso. Uau. Primeiro, antes de mais nada, para vocês é só mais um culto, pode ser? Mas vocês não sabem como eu estou nervoso de estar nessa plataforma. Eu tenho uma dívida com essa casa de 11 anos. Meu Deus. Vocês nem me conheciam. Eu já tinha uma dívida com essa casa. Eu tive a honra de conhecer esse casal. Uau! Obrigado. Obrigado. Porque no campo missionário também é assim. A gente acha que a gente vai se falar direto com os amigos. Mas aí Deus bota os amigos para falar com a gente na hora certa, do jeito certo. As amizades não vão ser mostradas só na bonança. É quando a corda aperta, sacou? Ah, mas a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas muitas das vezes a gente só se alegra quando a gente é convidado para a festa. Meu Deus. Porque quando a gente não é convidado, a gente fica com raiva. Meu Deus. Porque anda todo dia com o amigo e o amigo não chama a gente para o casamento. Só que a Bíblia não faz essa acepção. É se alegrar com os que se alegram. E é por isso que eu estou gastando a minha vida. Com o perdão da palavra, dane-se o que pensa. É muito melhor ficar feliz com a conquista de um irmão do que com a perda dele. Meu Deus. Verdade. Mas infelizmente, estatisticamente, o lugar onde a gente mais encontra os amigos é quando a gente vai se despedir de alguém no caixão. Meu Deus. Talvez o Senhor trouxe a memória hoje para você um nome, uma palavra, uma canção. Deixa chegar a noite, se pôr o sol, vir a viração do dia, para você lembrar numa segunda-feira o que poderia ter feito no domingo. Não espere chegar alguém para você falar assim: qual é, Natan? Natan está comigo aqui, missionário Natan. Qual é, Natan? Entre em contato aí com o amigo lá, manda essa mensagem para ele aí. Não transfira para os outros aquilo que foi confiado a você. Meu Deus. Tem alguém que vai receber uma mensagem hoje, da parte de Deus. E é através da sua vida, não da minha. Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas para cantar, se eu não for a canção que alegra. Existe um ministério de louvor da Igreja Católica chamada Colo de Deus. Em uma das suas canções, a canção é Se Ninguém Te Adorar, Eu Vou. Em determinado momento eles falam assim: a nossa adoração só vai ser plena quando nós, como adoradores, e Ele como adorado, estivermos entrelaçados como um só. E para vocês nessa manhã, Deus só vai ser tudo que você tem quando Ele for a única coisa que você carrega. Meu Deus. E como um missionário, um amigo meu disse para mim, e eu toda vez eu falo isso: você nunca vai ter intimidade com alguém que você só procura aos domingos. Meu Deus. Pegou essa? Guarda, porque alguém vai aprender isso com você. Não vale a pena só me emocionar. Vou buscar as canções mais lindas para cantar. E eu sou da geração que chorava com pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Eu sou dessa geração. E hoje eu canto e é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Mas eu já vivi uma vida de qualquer jeito e eu não gastava para Ele, eu escondia dele. Eu já dei o meu melhor para o pior de todos.
Hoje eu só tenho 5 segundos de vida. Se eu não for uma canção que se alegre, ele vai me vomitar. A palavra dele diz isso. Meu Deus. Porque você não é quente, nem frio. Você é mais ou menos. É, meu Deus. Queridos, me desculpe, mas já conseguiu imaginar Deus fazendo isso aqui, ó? Meu Deus. Que sensação horrível. Se em casa, quando os nossos filhos estão doentes, essa sensação já nos traz um desconforto, imagina nós, com o nosso pai, e ele fazendo isso em nós. Meu Deus. Não vale a pena só me emocionar. Vou buscar as canções mais lindas para cantar. Se eu não for uma canção que se alegra a ti. Bom, eu sou o Sidney, membro da comunidade evangélica F5, sou um dos missionários da AGI. Quando eu tive a honra de conhecer os pastores dessa casa, a AGI ia completar 1 ano, tinha meses de existência ainda. E hoje eu estou aqui nessa casa, eu trago aqui uma saudação da minha casa. Minha esposa não pode vir, ela não pode estar aqui mesmo, porque daqui a 3 semanas nós vamos ter o nosso 2º filho. Filha, eu não sei, a gente só vai saber quando nascer, a gente não sabe o sexo. Nós optamos por isso, por viver a experiência de só saber o sexo quando nascer. Então, se nascer uma menina, vai se chamar Clarice. Se nascer um menino, vai se chamar Estevam. Nós já somos pais do Matias. O Matias tem 5 anos de idade. O Matias veio para bagunçar o coreto. Me perdoe você que está me vendo pela primeira vez, mas eu me sinto em casa, porque eu estou no meio dos meus. Aleluia. No céu é assim que a gente Glória vai. a Deus. Aleluia. No céu a gente vai chegar, vai ver os 24 anciãos ajoelhados, sem a sua coroa, com a coroa no chão chorando. Vamos ver querubins, serafins. Vamos matar a curiosidade para ver de perto o anjo que Isaías viu. 2 asas nos pés, 2 asas cobrindo o rosto, 2 asas voando. Ô, labassura, hein? Mas tudo começa aqui. E eu queria ler uma palavra com vocês sobre o dia específico que aconteceu domingo passado. Mas domingo passado foi uma data X, mas a igreja perseguida está todo dia. Meu Deus. E aqui sentados tem igreja perseguida. Porque a gente limita a perseguição aos países onde não é permitido pregar o evangelho. E as casas que o cônjuge não gosta, ou que um filho reclama. Aqui, ó, quando minha mãe botava: o amor é bálsamo, feliz é quem ama. Ah, mãe, para, pô, tá enjoando já. Hoje os vinil estão lá em casa. Eu já fui à igreja perseguida, ou perseguidora. Quer dizer, eu já fui perseguidor da igreja. Meu Deus. Oh. Me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. A música de Paulo. Crente, Assembleia de Deus, em Aracaju. Eu sou sergipano. Eu falo igual carioca, porque se eu falar arrastadinho assim, vai ficar todo mundo mandando em mim, sabe? Aí vai falar ligeiro, vai falar um dialeto aí, você não vai entender nada. E eu já me coloquei nessa posição de ser um perseguidor. E se a gente vencer a nossa casa, deu ruim pro diabo. Porque se em casa nós vencemos, quem dirá fora? Aleluia. Lembra Jesus? Ô mestre, calma aí. Ó, sua família tá lhe chamando ali, ó. Diz que quer falar com você. Aí Jesus: minha família? Minha família tá aqui, ó. Anda comigo. Vai ter perfume de crente, roupa de crente, andar que nem crente, dançar que nem crente, cantar que nem crente, falar com o pastor que nem crente, mas nunca sentou na mesa dos crentes. Meu Deus. Pegou a visão? Igreja perseguida também é isso. Vão ter aqueles que vão andar, vão até botar a mão para colher sua lágrima,
Na real, vai ser aquela tia branca que estava segurando ela aqui. Não vai ser nem a galera do microfone, vai ser a tia branca. Tudo bem que a tia branca estava protegendo ela de não cair, né? Mas aquela tia branca no reino espiritual também era aqueles que não deixavam ela avançar. Sabe qual é? Oh, desculpa, percebeu? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Aleluia. Oh, glória. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler aí 8 versículos. Talvez seja uma palavra que você conhece. Talvez seja a palavra que foi ministrada domingo passado. Não, pode ficar sentado, pode ficar sentado. Fique em casa mesmo, pode sentar de boa, de boa, de boa, de boa. Eu entendo que vocês queiram ficar de pé, mas pode ficar sentado. Me perdoe, me perdoe. Desculpa. Isso aí foi mal. Perdão, igreja. Atos, capítulo 8. Aleluia. Deixa aqui, não, deixa aqui. Aleluia. Não, deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Eu gosto de café gelado. Vamos à leitura? No projeto aqui não, projeto aqui não. Projeto aqui não. Vamos fazer que nem a igreja perseguida. Vamos fazer igual mesmo. Depois eu explico a vocês. Quem não está com Bíblia, pega carona aí, pega carona no celular. Vamos fazer igual a igreja perseguida mesmo. Atos, capítulo 8. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Amém ou misericórdia? Amém. Isso, aleluia. Isso. Foi? Perdi. Vamos lá. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens, mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe, a cidade de Samaria, ali ele anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos danos muertos. Muitos paralíticos, mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Pai das luzes, essa é a palavra. Louvado seja o seu nome. Nós repreendemos a unção do saquetel furado, a unção da bolsa rasgada, que ninguém vai sair para semear com a bolsa rasgada, porque a semente não vai cair na beira do caminho e não vai ter ave para comer e estragar. A semente também não vai ser plantada pelos espinhos para ser sufocada. Não. Não vai ter pedra. E se tiver, a gente vai passar por cima. Porque a semente vai ser plantada em boa terra. Vai ter água corrente para regar o jardim. E aqueles que vão receber essa palavra através desses que estão aqui terão a vida transformada. Aleluia, Jesus. Porque nós cremos que uma vida transformada transforma outras vidas. Aleluia. Essa é a minha oração, Senhor, sobre essa minha casa sacerdotal, sobre parte dessa minha família aqui sacerdotal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sabe, queridos, eu quando entrei ali, aí eu vi uma cena, né? Era um rapaz sozinho e simulava uma casa destruída. Isso me trouxe à memória Moçambique em 2023. Um mês antes da gente pisar em Moçambique,
uma das tribos, uma das províncias que nós íamos visitar, 16 pessoas foram decapitadas. E a gente não pôde entrar lá porque o trem, né, eles chamam lá de comboio, estavam com policiais esperando brasileiros. Muzungo. Moçambique hoje é o 37º país em perseguição ao cristianismo. O presidente de Moçambique, ele é muçulmano. E nós não construímos uma igreja em Moçambique. Nós construímos uma ONG. Pegou a visão aí? Radical. Sim. Uma ONG. Rado. Só que ao redor da nossa ONG lá, tem mais ou menos 5 mesquitas muçulmanas. E a gente escuta 5 vezes por dia. Allahu Akbar, Akbar, Rash! Uou, Akbar, Akbar, Rash! Uou, Akbar! Uou, Akbar! E aí o povo começa a entrar nas mesquitas. Meu Deus. Em frente a nós, assim, tem uma casa de um profeta. Só que é o profeta do Satanás. Sério. Sabe as macumbas aqui? Tutucu, tutucu. Ou é leite com groselha para eles. Meu Deus. Eles se chamam profetas porque eles voam, atravessam parede. É isso. Só que quando a gente chegou lá da primeira vez, nós só tínhamos começado a obra. Então o profeta não tinha feito nada, ele estava lá na dele, a gente saiu para evangelizar, ele não estava em casa. Ano passado, quando a gente chegou lá, a casa dele estava toda pintada. Ó o profeta. Aí estava assim, não quero problema com ninguém. Profeta. Não era nem profeta, era profeta. Pode sair em paz. De frente assim pra gente. Assim. A distância, como daqui, depois vocês vão perceber. Como daqui, no banco que a gente senta ali fora, do lado da mesinha onde tinha as frutas, ali a mesinha que estava recebendo alimento. Essa era a distância. A casa agia aqui, de frente assim, é a casa do profeta. Ele não tirou ela, a casa do profeta. Então quando eu vi aquela cena ali, aquele rapaz, eu falei assim, mano, que louco, velho. É muito Moçambique. E aí eu parei diante de 2 soldados e eu fiquei, cara, é para dar a Bíblia mesmo? Por que isso? Porque em 2023 eu fui parado em Joanesburgo e quando eu falei que ia para Moçambique, a oficial da guarda perguntou se eu era maluco. Eu falei, não, é que a gente é crente mesmo. Ela, vocês são malucos, Moçambique está em guerra, 2023. Chegamos em Moçambique, todo mundo com a blusa da AGI e tal. Abriram a minha mala, pegaram um pacote de cuscuz, um pacote de café e um pacote de tapioca. Por quê? Embaixo estava a Bíblia, escondida. As Bíblias que nós levamos. No ano passado, a gente já recebeu informação que eles estavam nos esperando. Então, não era para usar nada da AGI, nada. Nada que dissesse Jesus. E as Bíblias não eram para ser levadas. Porque eles iam abrir as malas para ver o que tinha dentro da mala. Arrumando as malas. Aí eu estava com a minha mala e uma bolsa da AGI. Eu não olhei a bolsa da AGI. Aí fomos. Chegamos no aeroporto. Pá! Aí eu tô vendo a minha mala lá no fundo. Só a minha mala. Aí eu falei, Luana, pega lá a minha mala. Quando a Luana foi pegar, não, pode pegar não. É sua? Ela, não. Ela, eu não falo inglês. Aí botou no Google, chama o dono da mala. Aí eu fui. O cachorro cheirou opioide na minha mala. Droga sintética. Ah, meu Deus. O que tinha na minha mala? Amoxicilina com clavulanato, que é o clavulin, tiroxiclina, Tilenol e cataflã, creme para pancada. Em alguns países, amoxicilina com clavulanato, Não pode. o clavulina, o clavulanato
ele tem um componente que gera também opioide. Aí ela me chamou, falou, não, é minha mala. Foi você que arrumou a mala? Foi. Ninguém mexeu na sua mala? Não. Tanto que esse lacre é meu. Aí eu abri a mochila aqui, eu tenho mais lacres. Ela, tá bom. É que os cachorros cheiraram opioide, mas são filhotes. O que você tem aí? Aí eu falei os medicamentos que eu tinha, falei que tinha comida. Ela, ó, ele vai trazer o alfa da matilha para cheirar a sua mala. Tá bom. Aí me levou pro reservado, a Agi toda lá no final, lá na Gororeba, lá no final do garoto. Aí botou no chão assim, aí veio o cachorro alfa. E cheira a mala, cheira a mala. Aí chegou na minha mala e cheira, ele, nada. Abre a mala. Aí eu falei, tem alguma coisa para cortar aqui? Aí ele foi com o canivete, quebrou o lacre. Aí eu abri a mala, cheira a mala e nada. Aí ele, abre aí. Aí eu abri o velcro, né, da mala. Aí ele, o que é isso? Eu falei, café. O que é isso? Cuscuz. O que é isso? Tapioca. Aí eu, raiz de mandioca. Brazilian farofa. Aí cheirou. Quando foi pro outro lado, onde estava o medicamento, eu abri e mostrei os medicamentos. Aí a oficial em Joanesburgo, ela falou, ó, o cachorro se confundiu, porque o alfa não falou nada, foi por causa disso aqui. Ela falou assim, ó, da próxima vez, não venha com clavulim, vem com amoxicilina pura. Porque, aí ela contou a questão da droga. Tá bom, aí o cara voltou. Eles falam o sul-africano, que é o inglês britânico, mas com o dialeto deles. Igual nós fizemos com o português de Portugal, fizemos o português brasileiro. Aí a gente não fala gacha, fala irmão. Entendeu? A gente não fala ora pois, a gente fala caraca. Entendeu? Mais ou menos assim. Aí ele pediu, tirou foto do meu passaporte. Ele aí pegou um pacote de café, um pacote de cuscuz, um pacote de tapioca, um pacote de arroz, um pacote de açúcar e um pacote de farinha. E embaixo, uma Bíblia. Aí fechou, ele não viu. Chegamos em Joanesburgo, saímos, fomos para uma casa, porque o nosso voo para Moçambique era só no outro dia, só tem um voo para Moçambique. Chegou em Moçambique lá, ó, ninguém com blusa da Agi e tal. Fui com a blusa da seleção brasileira, também conhecido como Flamengo. Aleluia. Glória a Deus. Não quero falar de partido político, mas eu fui de preto e vermelho. Tô lá, pá! Descemos, Joanesburgo, saímos, Moçambique, pá! Muzunga, o Brasília? Brasil, Muzunga. Muzungo é estrangeiro, seja branco ou negro. Tipo Natan assim, passaria como Muzungo, porque para eles negro é local, nascido lá. Como Natan é estrangeiro, ele diz que Natan não é puro. Vocês conhecem o pastor Marcos Menezes? Pastor Marcos Menezes, Timite Cafiri, no Cafiri é Muzunga. Aí tá, passamos, botamos tudo no ônibus, um ônibus para 20, tinha 35, fora as malas, era mala dentro do ônibus. É igual vocês veem em vídeo, em filme, mala no teto. E foi. A gente passa por 3 províncias até chegar em Ndondo, que é onde a gente construiu a base. Saindo de Beira, não tinha a primeira alfândega e a gente achou estranho. Entramos em Massala, em Amatanza, não tinha. Na saída, quase no fim, né, de Amatanza para chegar em Ndondo, paramos. Aí o pessoal lá brinca com Kalishnikov assim, ó, AK. Ei! Misericórdia. Ei! Balançando assim, ó, o fuzil. Meu Deus. Aí parou o ônibus, olhou todo mundo, um montão de gente. A mala tava aqui em mim. Aí ele começou a pedir os passaportes. Aí veio
mais brabo de todos, o chefe. Passaporte. Fui tirar a mala para pegar o passaporte na pochete. Ele viu a blusa do Flamengo. Brasil, Flamengo. Deixa passar, eu gosto da Flamengo. Bota tudo pra dentro, foi todo mundo. Muito bom! Olha, eu tive problema no aeroporto, o único. Quando chega na única alfândega que tem, o cara libera. Olha, a barba tava aqui, ó. Minha barba tava muito grande. E fomos. Chegamos lá. Eu não falei nada pra ninguém que a gente tinha uma Bíblia. Porque a ordem foi, não pode levar a Bíblia. Só que eu não sabia que tinha essa Bíblia lá. Foi um casal que estava conosco, que ganhou essa Bíblia em um outro estado e trouxe, porque esse casal que deu a Bíblia queria abençoar alguém. Tinha até uma dedicatória na Bíblia. Quem ganhou essa Bíblia? O sobrinho do profeta. Um garoto de 20 anos que o sonho dele era ser missionário. Nossa. A família dele foi destruída pelo ciclone Idai. O Idai passou lá em 2019. O pai dele foi arrastado pelo Idai. Ele morava com os avós. A casa dele era tipo uma barraquinha do Radical. Sabe aquela barraca do Radical? Para 2 pessoas. Só que feita de pau a pique, barro e bambu. E eu queria ser missionário. Mas e a escola? Eu não posso ir para a escola mais não. Por quê? Porque para ir para a escola eu tenho que pagar. Pagar para fazer teste e pagar para fazer prova. E quanto é para fazer teste? 5 meticais. Querido, 5 meticais não é R$1. Porque 1 metical é 0,8 centavos de real. Nossa. E eles não podem fazer prova. Para fazer prova tem que pagar. Então muitos deles deixam de estudar porque vão trabalhar. E detalhe, homem lá trabalha ou pilotando chopela, que são as motos ou as vans, ou então é motorista de caminhão, ou é segurança, trabalha com uma empresa da China, que quem manda na segurança em Moçambique é a China, ou é dono de um bar, trabalha no mercado. As mulheres trabalham no campo, que é a machamba. Quem trabalha no campo, quem carrega o peso, quem faz tudo lá são as mulheres. A gente chega lá, elas não deixam a gente botar a mão em nada. É tudo as mulheres. Eu falei uma vez para a Fernanda, conversando ela e o pastor Fábio e a pastora Luciene, pastor, acho que eu vou pegar a ideia do senhor, vou mandar a Fernanda junto com a pastora Luciene uma vez, ver como é que os homens são tratados, ver se muda alguma coisa. Brincadeira. E sei que esse tempo que a gente ficou lá, a gente visitou igrejas, outros locais a gente não pôde ir, porque a polícia estava esperando a gente, porque em 2023, nós quando chegamos, o documento que estava sendo produzido para a gente ficar lá, foi extraviado. Então nós só tínhamos permissão de ficar lá por 5 dias. Ficamos os outros 12 dias clandestinamente e a polícia nos perseguiu. Então em 2023 nós éramos a igreja perseguida, literalmente, porque eles já vivem isso. Nós saímos do nosso conforto e vivemos isso. Não podia pegar os asfaltos. O nosso voo de volta para Joanesburgo eram 9 horas da manhã. Saímos do local que a gente estava em Dondo às 4h30 para não pegar nenhuma barreira policial. Construímos a casa, cavamos um poço para fazer poço artesiano, porque a água lá, o governo só libera de 6h30 até 7h30 da manhã. Depois eles trancam aquelas bombas que o pessoal fica assim. Eles botam cadeado, não pode ter água, então nós cavamos um poço para ter água para os nossos vizinhos. Então, de 6h30 da manhã até as 9 horas da noite, não, até as 7 horas da noite, porque depois das 7 ninguém sai na rua, porque não tem poste de luz. Então, até as 7 horas da noite, tem gente lá pegando água. Nesse exato momento, são 11h32. Lá já são 4 horas da tarde, 4h32. E tem gente lá pegando água. Só que, o que aconteceu esse ano? Entraram na casa da Agi e roubaram tudo.
Eles só não levaram a geladeira e o fogão. Por quê? Porque pobre, moçambicano, de dom, não tem condições financeiras de ter geladeira e fogão. Por quê? Porque não tem luz elétrica dentro de casa. Então eles não teriam nem para quem vender. Mas todas as outras coisas, as garrafas térmicas para fazer café, miojo, que a gente come muito miojo lá, macarronada com frutos do mar, se é que vocês me entendem, a gente come muito lá. Procuramos mocotó de frango, mas não tinha pra gente comer, porque a mocotó de frango na casa do pastor Fábio, mocotó, farinha, pimenta e Coca-Cola, vendo o jogo do Flamengo? Aleluia! É bom demais. E aí eu, lendo esse texto, me trouxe à memória toda essa experiência. E quando eu entrei ali, eu falei, mano, é pra dar a Bíblia mesmo, velho? Aí eu olhava pro cara, cadê o mano? Ah, o mano tá ali, ó. Eu olhava pra ele assim, tem que dar mesmo a Bíblia, velho? Tem que dar mesmo a Bíblia? É isso mesmo? Sabe aquela coisa, dou, não dou? É o teatro, não é o teatro, é real, ele vai tomar. Eu vou passar vergonha aqui. Ô, mano, tem que dar mesmo? Aí ele, tá. Aí a outra que tava ali, mas se eu pegar, eu falei, meu Deus, foi igual em Moçambique. Igual. Aí depois quando eu saí, eu falei, Natan, eu pensei que era para dar a Bíblia mesmo, velho. Porque é real. Aí eu fui pro texto. Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8, narra um fato real a nós aqui hoje. Porque quer queira, quer não, nós vivemos perseguição em casa. Ora, para nós maridos, é a mulher falando demais no nosso ouvido, aleluia, glória a Deus. Ora, é a esposa esperando nós maridos para ajudar e a gente está no controle da televisão. Ainda mais agora que está tendo a Copa do Mundo, né? Aleluia, o Flamengo ganhou muito bem, glória a Deus. E fica aquele embate, é eu, é você, é eu, porque eu faço, você não faz. Isso é perseguição também. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Meu Deus, aleluia. E se eu não estou amando a Fernanda como Cristo amou a igreja, eu já estou fazendo o contrário para com ela. Eu já persigo. Por quê? Se era para ajudar, eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando. E se eu estou atrapalhando, a minha casa não cresce. Meu Deus. Então aqui, hoje, eu posso soltar só um pouquinho? Porque eu estou com medo de cair. É rapidinho, valeu, mano? Hoje aqui, eu queria trazer uma reflexão para nós mesmos. Chega um determinado momento da vida que uma palavra nos maltrata. Um olhar nos expulsa. Imagina para aquele povo ali, vendo Paulo celebrando a morte de Estevão. Paulo estava curtindo aquilo ali. Paulo estava muito feliz com aquele momento. Paulo queria aquilo. Porque Paulo não era qualquer um. Gamaliel, um sábio. Gamaliel ensinou tudo a Paulo, aí tá Paulo lá. Paulo aprendeu. Paulo adquiriu conhecimento. Mas faltava para Paulo entendimento. Meu Deus. Então não confunda o conhecimento com o entendimento. Porque só com entendimento produziremos crescimento. Você pode até ter conceito, conhecimento, mas se você não praticar, é falta de entendimento. E sem entendimento não se tem crescimento. Paulo aprendeu com Gamaliel e ele achou que estava fazendo certo, porque faltou para ele entendimento. E ele começava a perseguir, ele perseguiu algoz da morte de muitos. Paulo era para ser uma referência daquilo do que Deus tinha para nós, daquilo do que o Pai tinha celebrado, separado para nós. Vamos lá. Esse
lições, 3 aplicações, 3 questionamentos ou 3 injeções de ânimo para a nossa caminhada. O texto, lá no versículo 1, 2 e 3, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ele concordou, ele disse sim com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. O que esse texto está me trazendo? A primeira coisa para a minha vida no campo missionário, seja missões locais, sejam missões transculturais, sejam missões sociais, sejam missões urbanas, missão. Seja você chamando de evangelismo, missão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse texto ainda termina assim, ó: e eis que eu estou convosco todos os dias, até o final do culto da igreja perseguida. Amém? Amém. Até os confins da terra. A perseguição, ela revela a fidelidade que eu tenho guardado em mim. Seja bem-vindo. Hoje é o dia de entender. A perseguição, a dificuldade, o problema faz parte da nossa caminhada. E não podem ser maior do que aquele que nos enviou. Porque a gente não caminha sozinho. Ele sempre está do nosso lado. Amém. O problema é que nós o afastamos porque decidimos fazer do nosso jeito. É verdade. Então, entenda. A perseguição, ela revela fidelidade. Porque a perseguição, ela não começa por acaso. Sempre vão usar alguma coisa para dizer ou justificar aquilo que estão fazendo com você. E detalhe, nunca é culpa deles. A culpa é nossa. Tá certo. Se nós não viermos para incomodar o inferno, bom trabalho não fazemos. E aquele que não serve com a sua boca para exaltar, consequentemente está ali para atrapalhar. E aquele que comigo não se ajunta, disse o Senhor, se espalha. E não tem como fazer fogo forte com brasa afastada. Quanto mais juntos, mais fortes. Quanto mais fortes, mais calor. Quanto mais calor, mais fogo. Sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não há como ver a glória de Deus. A igreja em si, ela é perseguida. Mas, como consequência da sua fidelidade, o evangelho é propagado. Porque essas crianças que estavam aqui, esses juniores que vieram aqui receber oração, podiam muito bem estar jogando Free Fire, galinha pintadinha, vendo dorama, dormindo. Porque, meu irmão, é carpete, velho. Bota ali atrás. Fica quietinho lá atrás. Ou então leva pra salinha. Tinham tudo para dar desculpa. Não decidiram dar desculpa, porque eles ainda conseguem olhar referências aqui dentro. Aleluia! Escute! Ei! Você pode parecer que você está calado, que você está sozinho, que ninguém está te vendo. Mas tem alguém aprendendo através de você. Seja você com sua mão levantada, seja você com seu joelho dobrado, mas nunca com a boca calada. Você está ensinando alguém a crescer. E eles foram lá para fora, porque eles aprenderam aqui dentro. E aqui é o encontro, mas lá é que vem o conhecimento. Meu Deus. Porque aqueles que estão lá fora e vão passar por eles, vão receber palavras de salvação. Porque estão levando aquilo que aprenderam. O entendimento de que é para ele, por ele, que eu abro mão de um lazer para orar por pessoas que nem queriam oração. Talvez, você não entenda isso, mas uma pessoa que está passando pela rua e
está ouvindo a palavra de salvação através daqueles pequeninos, desistiu do suicídio. Desistiu de abandonar mãe, pai, esposa, marido, filhos. Talvez uma dessas pessoas que ouviu o evangelho hoje ali, pegou um potinho de chumbinho e jogou no ralo. Porque alguém se proporcionou a compartilhar aquilo que aprendeu. É fácil? Não. Mas é no meio da perseguição que nós revelamos a nossa fidelidade. Porque seria muito bom pregar o evangelho onde todo mundo olha para você, aleluia, terra, água, fogo, vento, pela união dos seus poderes, né? Mas não. Eles saem daqui cantando, adorando, celebrando, porque não aprenderam a ser meros imitadores, mas sim multiplicadores. Aleluia. Olha para a palma da sua mão. Olha aí, você tem a mão direita e a mão esquerda. Faz assim. Você que nem pode levantar a mão, faça assim no colo, assim, ó. Sentado no colo, faça assim. Olhe para a palma da sua mão. Você consegue ver 2 buracos na palma da sua mão? Sim ou não? Não! Sabe por que não? Porque Ele escolheu o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Para que hoje você pudesse estar fazendo o que no lugar dele deveríamos fazer. Meu Deus. Que isso, aleluia. E no meio da perseguição, é aí que mostramos a grandeza do que Ele é. Porque o homem das mãos furadas está passando por aqui. Aleluia. Só os raízes sabem o que é isso. O homem das mãos furadas Está passando por aqui. Vamos lá! Sinta ele aí. Sinta ele aí. Mas o homem das mãos furadas Está passando por aqui. Sinta ele aí. Sinta ele aí. Escute! Por que essa galera ainda está na igreja? Porque quando aceitaram a Jesus, já se falava da volta de Jesus. Para mim é uma honra ter a galera do cabelo branco aqui. Para mim é uma honra. Eu sou da geração da Constituinte. Mas eles pegaram coisas piores que eu. Eu comecei com a galera das caras pintadas para tirar o colo do governo. Eles já pegaram coisa pior. E se estão servindo a Jesus ainda hoje, é porque a palavra é verdadeira. Aleluia. Por isso, eu sei que essa palavra é verdadeira. Por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era. Por isso espera, em Deus espera. E para esperar é com fidelidade. Aleluia, glória Quer a ver? Deus. Um voluntário, por favor. Abra sua Bíblia aí. Salmo 119, versículo 104. Por favor. O mais rápido possível. Pode ser no celular, no tablet. Salmo, está no meio da Bíblia. Vai. Pum! Vai! Aleluia. Salmos 119, versículo 104. Fique em pé e brada aí. Aleluia. Cadê? Opa! Aí. Não senta não, peraí. Eu ganho entendimento. Não é conhecimento, é entendimento. Através de quê? Por meio dos seus preceitos. Dos seus ensinos. Agora vai para o 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esse texto não está falando só da Bíblia em si, não. Porque quando você alcança entendimento e você se torna fiel a Ele, o seu exemplo de vida é o testemunho que Ele quer. Aleluia. Muitos conhecem Ele de ouvir falar. Hoje estão conhecendo por te ver passar. Glória a Deus. Pode bater no peito e falar assim, ó, eu sou a Bíblia, que o mundo precisa ver. Precisa ver. Ele não quer te ouvir não, Ele quer te ver. Meu Deus! Não vale a pena só me emocionar ou buscar as canções mais lindas pra cantar,
Se eu não for uma canção que alegra-te, se o meu coração não queimar por ti. Essa canção é a prática. Verdade. Isso aqui a gente faz todo dia. Mas é com a prática que nós mostramos o entendimento daquilo que Ele tem para nós. Sim. E é no meio da perseguição. Escute. Quando nós alcançamos entendimento na palavra do Senhor, a gente pode até estar passando no meio da dor, mas é no meio da dor que a nossa fidelidade faz o natural se tornar sobrenatural, e aqueles que não conseguem ver começam a receber o extraordinário. Essa matemática é culpa nossa. Se pararmos, não há crescimento. Como ouvirão se não há quem pregue? Foi cantado aqui uma parte da canção. A parte A da canção é assim: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Oh, oh, oh. Teu grande amor. Mais uma vez, abre os meus ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir. Uau, teu grande amor. Teu grande amor. Vai, cante. Teu grande amor. A perseguição, ela não começa por acaso, mas como consequência da sua fidelidade ao Evangelho. E é na fidelidade ao Evangelho, que é no meio da sua dor, que o seu testemunho mostra o quão forte ele é, por causa da prudência que vem através de você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Queimando de amor. Uau! Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar. Feche os olhos e olhe para o seu amado. Eu quero me desesperar. Olha o seu amado te olhando. Olha o seu amado te olhando. Eu quero perder o sol. Queimando de amor. Queimando de amor. Mais uma vez. Eu quero me apaixonar. Feche os olhos, olhe para ele. Yeshua. Eu quero me apaixonar. Outra vez. Eu quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder meu sol. Outra vez. queimando. Queimando. Olhe para mim. A velha guarda, os vintage, vão entender o que eu estou falando. Nós conquistávamos a gatinha. Se amar é viver, vivo porque amo você. Ou então, uma bala por um beijo. A bala Ice Kiss fez muito casal hoje. Oh, glória! Lembra quando não tinha internet? Até tinha, mas a gente não tinha acesso. Que para conquistar era por meio de bilhetes, cartas. E alguns de nós molhava o dedo, pingava no papel e escrevia por cima para dizer: estou até chorando pensando em você. Revelei segredo. Mas pensa aí, eu estou falando agora só com os homens, propriamente dito. Era muito louco dormir depois de deixar a amada em casa, pensando no último beijo, pensando em como vai ser no outro dia, porque já era domingo, não podia mais namorar, só na quarta-feira agora. E olha lá quando a sogra deixa, né? Ô, lavaçuga. Não vai namorar não, porque ela não fez o dever. Não vai namorar não, porque não lavou a louça. Oh, eu sei o que é isso.
Eu já lavei muita louça. Já. Ganhei a vitória, é minha. Me dá a minha vitória. E para as irmãs, o amado foi embora. Ele mexeu na minha orelha hoje. A gente foi comprar sorvete, ele me fez andar por dentro da calçada. Vê se não é. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Quando foi a última vez que você olhou para o seu amado, que está sentado no trono, e disse isso? E você perdeu o sono, porque ele queria conversar com você em intimidade. É no meio da tempestade, é no meio da dor, que as suas ações de fidelidade mostram o tamanho do Deus que você serve. Quer ver? Posso te fazer uma pergunta? Eu sei que sol é uma nota. Bate sol aí, só sol. De novo, pra eles ouvirem. Vai. Mais uma vez. Sol, sol, certo? É uma nota, né? Mas a gente sabe que na música é harmonia, compasso, tempo e lavassura, não é isso? Tem um montão de coisa. Sol, ela tem um campo harmônico. Faz a harmonia de sol. Ó. De novo. Pronto. Sol são 3 notas. Tem como a galera ouvir ele falando no microfone? Fala as 3 notas de sol. Sol, si, ré. De novo. Sol, si, ré. Bonita a voz dele, né? Só que bate só sol. Sol. É linda. Agora bota si, só si. Já não é a mesma coisa. Agora ré. Já não é a mesma coisa mesmo. Notas diferentes, certo? Eu, você e o pai. Meu Deus! Tem como fazer a harmonia de sol só com 2 notas? Não. Quebrou a harmonia. Por que isso? Isaías 41:6 diz isso. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te no campo missionário, como igreja livre. Eu não posso olhar para o meu irmão, ver ele caído, como a gente viu ali na porta, virar as costas, o problema é seu. Existe um campo harmônico da fidelidade entre eu, você e Deus. Quantas das vezes falhamos na nossa adoração, onde olhamos só para nós, e o nosso irmão do lado porque só queria ganhar um abraço cura. Existe um provérbio humano, que é uma história. Um grupo de jovens ia sair, aí a mãe de um desses jovens fala assim: a Iá fez até essa história. Que Deus vá com vocês, viu? Só se for na mala. Há alguns meses atrás, eu perdi 2 famílias. Saindo de Uberlândia, indo para o Goiás, voltando do Radical. O carro foi esmagado no caminhão. Morreu o casal, as 2 filhas gêmeas e uma radical. Quando eu vi a foto, só me veio essa história. Porque a mala era a única coisa que não foi estragada. A Spin entrou embaixo do caminhão, só ficou a mala. Quantas das vezes falhamos quando deveríamos lançar uma palavra de salvação, de gratidão, de cuidado e zelo, e não lançamos? E quando recebemos, rejeitamos. Não, eu não. Ainda não é minha hora, não. Ainda não é meu tempo, não. Eu não estou preparado, não. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de te formar no ventre eu te conheci. Antes de sair da madre eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Já nascemos profeta. O que falta é praticar a profecia. Aleluia. Temos o conhecimento, o que está faltando é o entendimento.
E quando não praticamos o entendimento, não somos a igreja perseguida, somos os perseguidores da igreja. Eu não quero aqui falar dos nossos irmãos em Moçambique. Eu peguei Mianmar. Mianmar é o 13º país que mais mata crente no mundo. E detalhe, a cabeça dos cristãos são fincadas em madeiras, para que saibam que eram cristãos mortos. Eu estou falando a gente aqui, ó, Pavuna, Madureira, tá ligado? Rodoviária Norte-Sul, Belfor Roxo, Santa Amélia, Nova Iguaçu. Eu moro em Nova Iguaçu agora. Eu morava no Complexo da Pedreira. Agora eu moro em Nova Iguaçu. Eu morava bem, não é não, Netão? Esses dias eu fui abordado por um Costa Barro. Costa Barro, filho. Costa Barro. Posso falar um segredo? Eu sou sobrinho neto de Costa Barros. Ele foi irmão do meu avô. E eu fui enquadrado por um garoto e ele achava que eu era polícia. Porque eu não baixei o vidro do meu carro. O meu carro não tem isso filme. É aquário. E ele brigou porque meu vidro estava pro alto. Tu é polícia? Eu falei, não, eu sou morador. Mora na Serpa, sobrenome da minha avó. Serpa, a Serpa ali, cara. Não é polícia não, né? Quando ele meteu a mão assim, eu falei, não, mas se você quiser, abre minha mochila, pode ver as coisas aí, ó. Tem uma Bíblia aqui na frente. Tem aqui no som, pô. Não, então vai, ó. Ora aí por nós aí, valeu? Valeu. Ô, catareno. A gente tem tantas oportunidades para pregar o Evangelho e a gente deixa de lado porque a gente tem medo. Eu já enterrei amigos, mas não carrego a culpa de não ter pregado o Evangelho para eles. Porque quem quer, quer. Quem não quer, tem quem queira. Então não entenda que porque você não alcançou aquela pessoa, você não fez um bom trabalho. Você fez, porque tudo começa pelo seu sim. E agora eu quero deixar aqui para vocês. Aí aqui é já para a geração nova, não é nem a geração Z. É Y Gama 04. A geração que tem um campo missionário muito forte, chamado redes sociais. Qual foi a última vez que no domingo você veio ao culto e na segunda você postou nas suas redes sociais aquilo que você aprendeu? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ainda botou assim, ó, quer aprender mais comigo? Vem pra minha igreja, vinha nova. Se a gente não está fazendo isso, nós não somos a igreja perseguida, nós somos os perseguidores. Porque aquele que não nasce para servir, não serve para viver. Queridos, eu não vim aqui exortar ninguém. Por favor, não me entenda assim. Eu estou falando sobre as melhores oportunidades da nossa vida. Chega quando a gente menos espera. Porque a perseguição, ela vai revelar a nossa fidelidade. E se estamos calados, não estamos sendo fiéis àquilo a qual Ele nos confiou. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto aqui fala, no versículo 3, que a galera, ó, dispersou. O terceiro, a galera dispersou, uns para a Judeia, outros para Samaria. Por quê? Entra o segundo ponto. A perseguição, ela também faz espalhar a mensagem. A perseguição não pode ser o motivo do silêncio. Porque quando espalha, precisa ter crescimento. Porque senão a gente plantava tudo no mesmo buraco. A gente abre o campo e lança a semente. Como é que está o seu saquetel? Está na hora de lançar a semente. Mas está chovendo! Dane-se, eu vou lançar a semente. Eu estou com problema! Pastor Marcontes, desculpa falar isso. O dane-se, eu não vou falar mais não. O problema é dele. Eu vou continuar. Mas falaram mal de mim. O problema é dele. Eu vou continuar. Mas eu estou cansado. O problema é meu. Por ele eu vou continuar. Por muitas das vezes nós perseguimos o crescimento do Evangelho porque
Porque nós colocamos problemas como justificativas para ficar em silêncio. Certa vez, um homem estava num lugar, pediu aos amigos para ficar tomando conta lá. Aí ele foi pro secreto. Aí ele lá, olha, painho, olha, deixa eu lhe dizer um negócio, eu tô cansado, velho. Olha, você me botou para trabalhar, eu queria uma folga. Bota para depois aí. Olha, não tem como mudar não, chamar outra pessoa não. Imagina se naquele dia ele nos tratasse como algumas vezes nós tratamos os outros. Outro dia eu vou. Eu não vou porque eu estou sozinho. Eu fui abandonado. Dá licença, pastor Marcos. De novo. Antes disso acontecer, ele sentou à mesa. E sentado à mesa, estava quem o traiu. Estava quem o negou. E estava quem duvidou. Mas ele olhou para eles de igual modo. Porque ele nos amou. Aleluia. Por que a gente não pode fazer do mesmo jeito? Porque é ruim ser acusado? Faz parte. Prega que se taca na parede, ganha martelada dobrada. E se está ganhando martelada dobrada é porque está difícil de entrar, nós somos mais fortes ainda. E vão dar mais martelada. E eu não estou nem aí. Marca de prego nos pés. Marcas de pregos nas mãos. Ele foi crucificado como cordeiro, mas ressuscitou como leão. A fidelidade mostra o evangelho que pregamos. A perseguição pode até nos fazer espalhar. Tipo, sentamos do lado esquerdo, sentamos do lado direito, sentamos mais à frente, sentamos mais atrás. Tem nada não. Tem nada não. A gente pode até sentar separado, mas fazemos parte da mesma família, servindo ao mesmo rei, adorando ao mesmo rei e clamando pelo mesmo rei. Podemos até estar sentado afastado, mas trabalhamos pela mesma causa e pela nossa fidelidade nos tornamos mais fortes. Aleluia, glória a Deus. Está na hora de trazer à memória aquilo que nos traz esperança e olhar para ele. É por causa de você, velho, que eu estou gastando a minha vida. Está valendo a pena. Vale a pena dormir pouco? Vale. Olha quantas pessoas na faculdade passam a madrugada estudando para tirar nota boa na faculdade, para ganhar caneta. Olha quantos jovens aí, quantas meninas, quantos meninos abrem mão de um relacionamento amoroso para poder alcançar o canudo. E aí depois, se para as nossas coisas pessoais damos o nosso melhor, por que dar qualquer coisa àquele que nos deu a melhor coisa? A perseguição ela pode até nos afastar, nos espalhar, mas ela não vai atrapalhar a pregação da mensagem. Eu posso não estar na célula na terça-feira porque eu estou na aula, então a célula vai estar lá na minha faculdade, porque eu vou levar a célula para a minha faculdade. Eu posso não estar indo para EBD no domingo de manhã, porque eu tive que trabalhar, mas no meu trabalho a galera vai ouvir uma mensagem, nem que seja eu cantando louvor. Porque quem quer arruma o meio. E quem não quer vai arrumar uma desculpa. Eu queria um voluntário. Por favor. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Eu já estou terminando. É rapidinho. Segure aí. Eu queria um voluntário, um homem. Aleluia. Caba de peia. Vai. Mateus capítulo 5. Versículo 10, 11 e 12. Natan, entre em contato com o Dudu aí e fala para ele que eu estou pregando, porque ele está me ligando aqui, está me atrapalhando. Puxa a orelha dele. Fala para ele que eu vou no lugar dele. Vai, ó. Aleluia. Sim. 10, 11 e 12. Isso. Capítulo 5, 10, 11 e 12. O macalos de Deus sendo revelado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus.
Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ué, essa palavra é pra você, não é pra mim. Ô, velho, vem cá, toma aqui. Não, pastor Marconi, desculpa. Sobe aí. Não, subi aí. É aquele não me ouviu direito, não. Vem. Olha, quem tem ouvidos, ouça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. De vocês! Aleluia, papai. Bem-aventurados serão vocês quando por causa da minha palavra os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Meu Deus! Aí eu vou completar. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, seguidores, porque assim mesmo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Não vale a pena só me emocionar, buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar por ti. Pra contar, se eu não for uma canção que alegra ti, se meu coração não queimar por ti. Escute, eu não quero expor ninguém não. Eu só quero te dar um dever para casa. Um dever de casa. Hoje, aqui e agora, se a sua vida fosse uma canção, qual canção estaria saindo dos seus lábios? Porque é isso que essa canção fala. Que o nosso louvor não seja fingido, Honrados com os lábios, corações esquecidos. Qual seria a canção que estaria saindo agora? Talvez para um seria restitui, eu quero de volta o que é meu. Para outros seria talvez um certo dia à beira-mar apareceu um jovem galileu. Ou talvez para outros seria aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vixe, peguei pesado agora. Quantas das vezes é assim que a gente está falando para ele? No meio da tempestade, barco quase virando. É que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas o meu coração é teimoso demais para admitir. Porque depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar. E confiar. Pedro não andou sobre o mar? Ele é melhor que eu? Eu não ando sobre o mar porque eu tenho medo, mais do que ele. Meu Deus! Qual seria a canção que estaria saindo dos seus lábios hoje? E por que eu digo isso? Porque a perseguição, ela pode até nos espalhar, mas a mensagem não vai se apagar. Porque eu e você somos a Bíblia que o mundo precisa ver. E não mais como perseguidores, mas vivendo como os perseguidos. Porque como perseguidos, entendemos, vivemos e valorizamos os nossos irmãos esquecidos. Escute! Jesus, ele teve 12 discípulos. Quantos discípulos Jesus teve? 12. 12, número de governo. Um número forte. Mas escute, 12 andaram com Jesus, 12 sentaram à mesa com Jesus, 12 aprenderam e viveram com Jesus. Mas dos 12,
O único que não se tornou um missionário veio a ser um traidor. Judas foi igreja perseguida ou perseguidor? Deixa eu dizer um negócio para você aqui então. E entenda, por favor, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí sobre a sua condição social, sobre a sua condição financeira. Eu não tô. Tudo bem que eu vivo de oferta, mas eu não tô nem aí para isso não. Mas eu preciso dizer um negócio para você. Queira você ou não, Deus vai te usar. Glória a Deus. Escute. Deus vai te usar. Glória a Deus. Agora, a sua posição é que vai dizer se Ele está te usando como usou João Batista ou vai te usar como usou Judas Iscariote. Meu Deus. Quer queira, quer não, a mensagem vai ser levada. Jesus. Se eu não for uma canção que alegra a ti, Senhor. Qual seria a canção? Porque você sabe o seu momento de vida. Não sou eu. Eu não sou juiz. Sou vacilão. Eu sou um vacilão. A minha mãe orava: Deus, leva o Sidney embora, Deus. Porque eu não criei o Sidney para ir para o inferno. Seminarista. Eu era da Assembleia de Deus. Seminarista. Estudando. Uma das minhas professoras foi a mãe do Silas Malafaia, a pastora Albertina Malafaia. Foi minha professora de psicopedagogia cristã. Mas eu ia para a igreja só para fazer volume. Eu, aqui, digo para você, eu já fui folha seca no meio da água. Eu fui folha seca. A onda batia e voltava pro alto. Reclamava porque quase me afogava, mas estava ali, ó. Pegava do pão, bebia do cálice, era ruim, vou ficar sem beber nada, e todo mundo vai olhar para mim e dizer que eu estou em pecado. Eu participava da ceia mais por medo das pessoas me olharem do que por buscar a minha transformação. Eu era o perseguidor da igreja, porque eu ensinava errado com aquilo que eu praticava. Escute, as suas ações dizem se você está sendo perseguido ou se você é um perseguidor. As palavras que saem da sua boca dizem se você está testificando ou amaldiçoando. Crente não pode ter, nós, filhos do Altíssimo, não podemos ter. Eu não tenho papa na língua. Tem que ter. Davi ensina isso. Pai, bota um anjo na entrada da minha boca, guardando o que entra e o que sai. Tenho que ter papa na língua. Sabe por quê? Porque o proclamador do Evangelho, mesmo que esteja caminhando sozinho, fisicamente e espiritualmente, tem um exército com ele. Aleluia. Porque se o Senhor não edifica, em vão é o trabalhador. E se o Senhor não guarda, em vão são os guardiões. Nós somos atalaias. Eu não gostava disso não. Mas olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: oi, atalaia. Sabe o que é atalaia? Um sentinela, um guardião. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa? Se essa pessoa que está do seu lado não vier ao culto, no mínimo ela tem que receber a mensagem do culto através de você. E se tem cadeira vazia aqui hoje, nós precisamos levar esse evangelho para eles. Alguns estão fazendo prova, outros estão trabalhando. Como a pastora Alana estava em uma outra missão. Mas todos precisam receber a palavra de salvação. Porque quem quer, arruma um meio. Quem não quer, vai arrumar uma desculpa. Pode nem estar aqui hoje. E eu olho isso espiritualmente falando. Foi proposital. Para que Deus faça você começar a praticar o que você já deveria ter feito. E você não faz. Não, queridos, eu não vim puxar a orelha de ninguém, não. Porque eu também sou esse vacilão. Eu esqueço.
E aí, infelizmente, eu caí naquele ciclo vicioso. Ai, Deus, tinha tanta coisa na minha cabeça para fazer. Quantas das vezes Fernanda me pede alguma coisa, eu falo, vou fazer. E aí, amor? Ixi, esqueci. E aí? Ela até vai entender que eu esqueci, mas ela vai ter aquilo que ela estava esperando? Todo dia Deus espera uma oferta sua. E por que eu digo isso? Porque a perseguição, ela vai abrir portas de milagres e alegrias. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero, agora eu quero um voluntário para ler 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10. Brother, agora você pode pôr aqui 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10. Vai. Ha! Por favor, um voluntário. Não, escuta. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. O 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E para terminar, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ao meu andar, eu exalo Ele. Ao meu falar, eu exalo Ele. Ao meu adorar, eu exalo Ele. Ao meu clamar, eu exalo Ele. Qual foi a última vez que por livre e espontânea vontade, sozinho em casa, ou no carro, ou lá no banheiro, na hora de tomar banho, veio aquela mensagem: oi, tô com saudade, não vai falar nada comigo não? E você se pega falando sozinho. E falando sozinho, você começa a falar dos problemas. E ele tá assim, e eu? E só sai dos problemas, e ele tá assim, e eu? E ele tá falando assim, eu sei, tá faltando dinheiro na conta, tá? E eu? Te esqueceram? Eu sei, mas eu não. Te largaram? Foi, mas eu não. Você não é um filho bastardo, nem um acidente da natureza. Você foi a melhor escolha de Deus para a terra. A perseguição pode até mostrar para você fragilidade humana, mas espiritualmente falando, ela vai abrir portas para transformar vidas. Foi no meio de dores, foi no meio da sua necessidade física que ele foi chamado e levado pelo diabo ao alto do pináculo e falou assim, vai! Não, eu não vou tentar, eu sou obediente. Vai vir aquela voz, fale, revide, ataque. Não, eu sou prudente. Ele me chamou para ouvir, pressionado, mas não desanimado, abatidos, quem quer arruma o meio. Querido, não pode correr, ande. Não pode andar, grite. Não pode gritar, gesticule. Só não se cale. Porque se você se calar, o chão que você pisa vai falar em seu lugar. A cidade de Samaria recebeu a mensagem. Lembra? Parte deles foram para a Judéia, outra parte foi para Samaria. Os apóstolos ficaram ali. Samaria recebeu mensagem. Filipe estava lá. Pode bater no peito. Eu estou dentro de casa. Onde eu estou é terra santa.
Porque ele disse: onde eu colocar a planta dos meus pés é santo, é meu. Se eu fui separado, esse lugar também foi. E aí, aonde é a sua Samaria? Ou a sua Judeia? Aonde você precisa retornar para lançar semente? Aonde está aquela terra seca que precisa semente e aonde? Feche seus olhos, por favor. Com todo respeito. Feche seus olhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque como perseguidos, malditos, não é porque falam mal de você. Muitas das vezes você se sente abandonado, sozinho e rejeitado. A perseguição, ela só vai silenciar os fracos. Todavia, a perseguição amplifica os fiéis. Pode até estar doendo hoje, mas amanhã é tempo de colheita. Porque aquele que com dores semeia, com festa colhe. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? O sofrimento dos discípulos pós-morte e ressurreição de Jesus, querendo saber, e aí agora? Eles se juntaram. E aquele dia foi diferente. Todo ano aquele dia acontecia. Todo ano tinha aquele dia. O famoso dia de Pentecoste. Todo ano tinha. Só que naquele dia foi diferente. Sabe por quê? Todos estavam reunidos. A casa estava preparada. E todos começaram a clamar em uma só voz: aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será. E foram vistas línguas como repartidas em fogo. Uns achavam que eles estavam bêbados, embriagados, porque não estavam no ambiente. Escute, vão te chamar de maluco, vão te chamar de retardado. Dane-se, você é um adorador do Pai amado e vai fazer diferença aonde colocar a planta dos pés. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho. Você é filho. Pai das luzes. Pai das luzes. Uau. Outrora nós sentávamos, brincávamos, discutíamos e do nada virávamos uma chave para adorar.